Alô, galerinha do 7º ano, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Primeiro quero dizer que estou com bastante saudade de vocês. Espero que nós possamos estar juntos novamente, fisicamente, na sala de aula. Mas enquanto isso não é possível, nós vamos utilizando aqui os recursos da internet para que nós possamos estar transmitindo para vocês aí o conteúdo, tá bem? Eu vou dividir sempre as aulas em 3 partes, os capítulos em 3 partes, e vai ter um dia que nós vamos tirar as dúvidas aí através daquele aplicativo, daquela ferramenta Zoom. Você já deve ter utilizado com os outros professores, e eu também vou utilizar essa ferramenta para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Bom, então, primeiramente quero dar o bom dia 1, para que você tenha um excelente dia, e na sequência, é claro, não posso deixar de lado o bom dia 2. Prepare o seu material, deixa do ladinho aí o seu livro, deixa do ladinho o seu caderno para você fazer aí algumas anotações, marque algumas dúvidas, para que no dia, na aula do Tira Dúvidas, você já tenha tudo marcado para facilitar aí o nosso trabalho. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aos nossos estudos então. Eu convido você a abrir o seu livro lá na página 40, na página 41, para que nós possamos dar sequência então aos nossos estudos. Nós estamos ali trabalhando o capítulo 3, as monarquias nacionais, a formação dessas monarquias, portanto, então, página 40, página 41. E nós tínhamos já conversado lá atrás, lembra? Durante as nossas aulas com relação ali à formação da Europa, nós falamos ali da fragmentação da Europa. O poder político já não estava mais só nas mãos do rei, ele acaba se fragmentando, se dividindo. Então, o rei, quando ele conseguiu um território muito grande, muito extenso, ele precisou de pessoas para ajudar ele a governar, para ajudar ele a administrar esse território, convidou alguns nobres, os condes, os duques, os marqueses, até que chegou o momento em que esses nobres se desligaram do rei e passaram a governar aquele território, que nós vamos chamar ali de feudo ou de senhorio, Mas um detalhe interessante, o rei ele não vai deixar de existir, o rei continua existindo, só que com uma diferença agora, ele não manda mais em todo aquele território, ele vai mandar num pequeno território, vamos dizer assim, ele passou a ser quase que um senhor feudal também. Então, olha só, esse poder acaba diminuindo, acaba fragmentando, acaba sendo dividido, porque agora cada senhor feudal passa a administrar, organizar, passa a tomar as decisões daquele espaço onde ele está governando. Portanto, a Europa acaba se fragmentando em vários feudos. Aqui a gente tem mais ou menos a estrutura, que seria ali de um feudo, as terras comunais, as terras senhoriais, os mansos ou as terras servis. Então, nós temos ali a divisão. Cada feudo era mais ou menos estruturado dessa forma, lembra? Então, agora com essa divisão do poder, que o rei não manda mais, cada senhor feudal acabou ficando responsável, administrando esse território. E a partir dali, então, ele tem autonomia para tomar decisões naquele espaço que ele passa a governar, que ele passa a administrar sem depender, sem obedecer mais o rei. E a partir dali, então, ele tem autoridade para criar as suas próprias leis, para criar os seus impostos, ele tem autoridade para cobrar taxas,
Então, quando alguém precisava passar pelo seu feudo, pela sua propriedade, ele tinha o direito de cobrar uma taxa para que as pessoas pudessem usar as estradas, pudessem usar as pontes. Olha só, ele cobrava pedágio. Tá achando que pedágio é coisa nova, recente? Não, não, não. Lá atrás eles também já tinham essa prática da cobrança do pedágio. Afinal de contas, ele construía lá a estrada e o povo ia usar sem pagar nada? De jeito nenhum. Diferente de nós, né? Que nós pagamos os impostos para utilizar as estradas e, além disso, temos que pagar também o pedágio para poder utilizar essas estradas. Então, como tínhamos vários feudos, isso ia complicar a vida de um grupo que vai surgir, que está surgindo, que está ganhando cada vez mais força, que vão ser ali os burgueses. Então, outra coisa que poderia dificultar a vida dos burgueses, além das leis diferentes em cada feudo, além das moedas diferentes em cada feudo, que ela vai começar a se monetarizar, vão começar a utilizar cada vez mais as moedas, além dessa cobrança de impostos, de taxas, ainda tinha alguma coisa assim meio complicada com relação a quantificar esses produtos, a questão do peso, das medidas, isso sem contar no perigo que tinha para que esses burgueses transportassem ali os seus produtos. Então, essa era mais ou menos a realidade daquele momento, né? Então, o rei perde o poder, não deixa de reinar, mas já não governa mais, e os senhores feudais passam a administrar, a mandar nesses territórios. Muito bem. Aí nós temos então vamos dizer assim, lembra que a sociedade era dividida lá, né, em clero, nobres e camponeses? Nós temos uma instituição que ela vai ser muito forte, ou ela vai continuar muito forte. Ela vai ser mais poderosa ainda do que os senhores feudais. Lembra que nós falamos na aula que nessa época o que dava poder a uma instituição ou ao senhor feudal seria a quantidade de terras que ele possuía, o tamanho do território que ele tinha. E a Igreja Católica, ela tinha muitas terras. Ela era dona de aproximadamente 1/3 de todas as terras da Europa. E isso dava a ela, então, um grande poder. Ela tinha mais poderes ainda do que os senhores feudais. A hierarquia da igreja, né, nós temos lá isso até hoje, o Papa, que é aquele que governa, aquele que administra a Igreja Católica, e a quantidade de terras que ela tinha, dava então ao Papa todo esse poder. Não só o poder espiritual, quer dizer, ele era a autoridade máxima com relação à religião, mas dava a ele também um poder temporal, quer dizer, ele tinha influência nas tomadas de decisões, ele também tinha um poder político dentro aí dessa, vamos dizer assim, dessa sociedade, dessa forma de organização dessa sociedade. Então, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa que se tinha naquele momento, certo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Diferente dos senhores feudais, que quando o senhor feudal morria, às vezes o seu território, suas terras, era dividida ali entre o primeiro e o segundo filho. Raramente, até às vezes o terceiro poderia até conseguir alguma coisa, mas normalmente o primeiro tinha a prioridade, às vezes o segundo também acabava recebendo uma parte. Então observa só. Diferente então desses senhores feudais, que quando ele morria as terras dele eram divididas, a igreja não dividia suas terras. Porque quando um bispo, o bispo era aquele que cuidava, né, daquela região, daquelas terras onde
os senhores que a igreja tinha. Então, quando um bispo morria, vinha um outro bispo e assumia aquela região. Então, a igreja também vai se tornar ali uma grande senhora feudal. Além, né, de cobrar lá os dízimos da população que vive tanto nas terras lá da igreja quanto nas terras dos senhores feudais. Então, isso vai fazer com que ela se firme cada vez mais com todo esse poder. Mas nós vamos passar ali por algumas mudanças. A partir do século XI, então, a Europa feudal começa a passar por algumas mudanças. E nós temos ali, então, alguns fatores que acabaram, vamos dizer assim, contribuindo para que essas mudanças acontecessem. Vamos ver, então, algumas, né, desses fatores. Um desses fatores vai ser a questão da estabilização. O que significa? Significa que até aquele momento os senhores feudais, os nobres, guerreavam entre eles para conquistar cada vez mais território. Afinal, quanto mais terras eu tenho, mais poder eu tenho. E vai chegar nesse momento em que vai dar uma diminuída, praticamente parar essas invasões. Então isso vai trazer ali para aquela região, para as pessoas que vivem naquela região, assim um certo, vamos dizer assim, uma certa segurança, porque as guerras vão diminuir. E daí nós vamos ter um pouquinho mais para frente um probleminha, tá? Porque os camponeses viviam lá nas terras dos senhores feudais, também por conta de ter segurança. Agora, se essas guerras diminuíram, será que os camponeses vão continuar ali nas terras dos senhores feudais? Guarde essa informação que mais tarde ela poderá ser útil para nós, tá bom? Um outro fator vai ser também a questão ali das cruzadas. Lembra das cruzadas? Pois é, né? Quando o Papa Urbano II ele convocou as cruzadas, de todos aqueles grupos que acabaram participando das cruzadas, um grupo acabou tendo ali, vamos dizer, os seus objetivos, ou o seu objetivo conquistado. Que grupo foi esse? Os burgueses. Eles tiveram ali o seu objetivo alcançado. Afinal de contas, né, eles tiveram lá contato com outros povos, com mercadorias diferenciadas, e essas mercadorias diferenciadas, quando eles retornam para, né, o seu local de origem, elas são bem aceitas ali naquela região, principalmente pelos nobres que já, né, começaram a adquirir, comprar esses produtos, mesmo estando já passando por uma certa dificuldade. Eles vão gastar bastante com esses burgueses, vão comprar essas mercadorias, e com tudo isso, o comércio começa a ganhar cada vez mais força, ele vai ficando cada vez mais forte, e já não dá mais para ter aquele mesmo sistema de troca de mercadoria, de produto por produto. Vai ser necessário, então, algumas modificações com relação a isso. Vai ser necessário a implementação, ou vai ser necessário adotar agora as moedas. Então vai ter ali a questão da monetarização. Não que a moeda não existisse, mas ela não era muito usada. Lembra que os feudos eles eram autossuficientes, eles produziam tudo aquilo que eles precisavam, só iam buscar em outro local aquilo que eles não conseguiam produzir? Pois é, só que agora nós temos aí esses burgueses, esses comerciantes que começam então a vender esses produtos, e a questão ali da moeda começa a ficar cada vez mais importante para que eles possam comercializar esses seus produtos. Então, esses burgueses passam a ganhar muito dinheiro, né? Aí eu falei para vocês lá atrás que será que os camponeses iriam precisar de toda a segurança que os senhores feudais acabavam, né, oferecendo a eles, se as guerras tinham diminuído? Provavelmente eles pensaram,
agora não tem mais necessidade de ficar aqui, porque as guerras diminuíram. Então muitos desses camponeses acabam abandonando o feudo e se mandando, vão para as cidades, vão viver lá nas cidades. E aqui nós temos um problema muito sério para o senhor feudal. Primeiro, que lá durante as cruzadas ele mandou, alguns dos seus filhos, teve que investir em tudo isso, mandar camponeses junto com eles também. Ali ele já teve uma despesa muito grande com relação, ele não mandou seu filho também sem nada, ele teve que mandar lá com armas, com armadura, enfim, teve que disponibilizar alguns camponeses, servos para ir junto. Então tudo isso já trouxe problemas para o senhor feudal. Agora, como a saída desses camponeses que ficaram ali nas terras, não todos, mas uma parte vão sair das terras do senhor feudal, e quem produz não são os camponeses? Se diminui a quantidade de camponeses, diminui a produção. Diminuindo a produção, vai diminuir também as riquezas desses senhores feudais. Então, esses senhores feudais começam a piorar a sua questão econômica. E um outro grupo, uma outra classe, que são os burgueses, eles passam cada vez mais a ganhar dinheiro, a ganhar importância. Com a comercialização desses produtos, eles começam então a ficar cada vez mais ricos. Só que nós temos um grande problema nessa situação toda. Lembra que lá atrás nós falamos que cada senhor feudal era o administrador, era aquele que governava o feudo, e esses feudos cada feudo tinha as suas leis, tinha os seus impostos, tinha as suas taxas, tinha moedas diferentes, tinha uma forma diferente de pesar, de medir, de quantificar esses produtos, a questão da insegurança no transporte dessas mercadorias. Tudo isso dificultava o trabalho dos burgueses, porque em cada feudo que ele passava, ele tinha que pagar essas taxas, as moedas eram diferentes. Então tudo isso fazia com que o comércio acabasse sendo dificultado. Mas e se a gente conseguisse unificar, por exemplo, as moedas, se os impostos fossem também iguais em todo aquele território, se a gente arrumasse a mesma forma de pesar, de medir, de quantificar esses produtos, se a gente conseguisse também alguém para dar segurança nas estradas, para que a gente pudesse transportar tudo isso, isso para os burgueses seria muito bom. Então, eles começaram a pensar, por que não também centralizar todo esse poder nas mãos de uma pessoa? Porque se ficar fragmentado esse poder, em cada feudo cada um faz do seu jeito, não vai dar certo. Então eles viram a possibilidade de centralizar esse poder nas mãos de alguém. Quem seria essa pessoa? Seria o rei que lá atrás ele reinava e governava. Depois, quando os senhores feudais abandonaram o rei, cada um passou a governar o seu feudo. O rei, ele não deixou de existir, só que ele reinava, mas não governava. Então agora seria a hora desses reis voltarem a ter o poder, voltarem a governar. Só que tem um problema, o rei, coitado, estava falido, vamos dizer assim. Ele ia precisar de uma ajuda, ele ia precisar de grana, dinheiro, bufunfa, money, capim, cascaio, para contratar soldados e montar um exército mais forte do que os senhores feudais, porque ele teria que impor ali a sua autoridade. Então, aqui nós temos aí dois grupos, ou vamos dizer assim, os burgueses e o rei, que têm a mesma vontade. E acontece então ali a união do rei com essa burguesia. A burguesia, ela vai ajudar o rei a conseguir esse dinheiro para contratar os soldados, né? O rei já estava pensando também
em voltar a governar, viu a possibilidade ali dessa união com os burgueses para conseguir voltar a governar, então eles vão acabar unindo as forças para que o rei voltasse a governar. Então, com a ajuda dos burgueses, os burgueses então financiaram o rei, e o rei poderia então formar ali um exército bem forte para fazer com que os senhores feudais, né, deixassem de mandar naquele território e centralizassem novamente o poder nas mãos do rei. Porque daí os burgueses conseguiriam o seu objetivo, que seria unificar ali as leis, os impostos, as taxas, os pesos, as medidas, ter segurança nas estradas, e isso ia facilitar muito a vida dos burgueses. Então, eles colocam então nas mãos do rei, né, esse dinheiro, essa possibilidade para conseguir fazer tudo isso. E os burgueses, então, quando conseguem fazer com que o rei consiga todas essas, governar todo esse território novamente, eles vão cobrar do rei para que o rei pudesse ajudá-los, então, nessas suas necessidades. Vamos para frente? Então o rei, ele passa a governar, ele volta a governar, ele volta a impor a sua autoridade. Ele aproveita ali que vamos dizer assim, que os burgueses, ou melhor, que os senhores feudais estavam enfraquecidos por conta das cruzadas que ele teve que investir, enfraquecido por conta das dívidas que ele acabou contraindo para adquirir essas mercadorias que os burgueses estavam trazendo, enfraquecido por conta da diminuição da sua produção, porque os camponeses acabaram saindo, né, indo para as cidades. Então, o rei aproveita tudo isso e volta a governar. E voltando a governar, ele atende ali os pedidos, atende às necessidades desses burgueses. E claro que os burgueses vão ficar muito bem com o rei. Esses burgueses passam a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Isso lá na frente vai ter mais consequências, porque por enquanto ele tem dinheiro, mas ele não tem poder político. Vai chegar um momento lá na frente, nós vamos estudar isso num outro capítulo, vai chegar um momento em que eles começam a lutar também para ter participação na vida política. Mas, por enquanto, o que eles queriam, o que eles desejavam, eles atingiram, que foi centralizar o poder e o rei acabar fazendo as leis, tomando as decisões para que eles pudessem ser beneficiados. Tranquilo até aí? Então, muito bem. Seria necessário, então, organizar essas leis? Seria necessário, então, criar novas leis onde seria utilizada em todo esse território a partir de agora? Temos que tirar aquelas leis que os senhores feudais tinham em cada território e implantar uma lei única. Então, eles vão se basear, eles vão buscar essas informações lá no direito romano. Eles vão se basear no direito romano para criar essas novas leis. Então, com a formação agora de um Estado, né, ou de uma monarquia nacional, ter um código de leis seria muito interessante para organizar toda essa sociedade. Então, eles aproveitam o direito romano, que nunca deixou de existir, mas acabaram deixando de lado, e vão então organizar essas leis ali no território que o rei passa a governar. E a partir dali também vão surgir as universidades. Começam então a surgir as primeiras faculdades, as primeiras universidades, que vão ter ali, vamos dizer assim, a função, o objetivo de estudar essas leis, de divulgar essas leis, de ajudar, né, ao estudar essas leis e divulgar, fazer com que essas leis sejam colocadas em prática. Então, surgem os locais onde as pessoas iam buscar formação para interpretar, saber interpretar essas leis, para que a população também pudesse, né, seguir, obedecer a essas novas leis que estão surgindo.
E aqui tem uma separação, né? Já tem uma certa divisão, a igreja também começa a perder um pouquinho todo esse poder. Até esse momento, quem ficava encarregado de dar formação, né, para a população era a igreja. A partir de agora, já não é mais a igreja, o Estado, o rei, ele passa a ter essa função de organizar esse trabalho, de dar formação para a população. As primeiras universidades vão surgir ali na Península Itálica, lá na Península Itálica, e a partir dali ela então se espalha para diversas outras regiões ali da Europa. Quem tinha a possibilidade de frequentar essas universidades? Claro que os filhos, principalmente os filhos dos burgueses, eles passaram a participar, a frequentar essas universidades com o objetivo de adquirir conhecimento para poder administrar ali os negócios da família. Então eles precisavam conhecer também essas leis, né, e usar tudo isso em benefício próprio. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos ali todo o processo de formação, onde o rei que reinava lá atrás e governava perdeu essa possibilidade quando os nobres deixaram de obedecer o rei e passaram a governar os seus feudos. Esses senhores feudais que vão se enfraquecer por conta ali de alguns fatores, as cruzadas, por conta da diminuição da produção, por conta do gasto excessivo para comprar esses novos produtos que os burgueses estão trazendo. Esses burgueses acabam se fortalecendo porque, ao participar das cruzadas, eles retornam para os seus lugares com mercadorias diferentes e começa então ali a fortalecer esse comércio começa a ganhar cada vez mais importância. Então eles passam a ter os burgueses passam a ter uma importância maior ali na sociedade também. Esses burgueses passam por problemas e tem a solução na volta do rei, que passa a governar novamente. Então tudo isso vai fazer com que esse período da história, período ali medieval, sofra algumas transformações. E o rei, que antes reinava e não governava, agora volta a reinar e governar, e os burgueses passam a ganhar cada vez mais importância dentro da sociedade. Tranquilo? Então essa é a primeira parte aí da nossa aula, e agora é com você. Nós temos atividades aí para você realizar. Você já tem condições de realizar as atividades lá da página 43. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Se ficar alguma dúvida, deixa anotado que nós teremos um momento depois de tirar as dúvidas. Nós vamos utilizar também o aplicativo lá, o Zoom. Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido, né, acompanhar a aula para que você possa construir aí o seu conhecimento. Beleza? Então, vão fazendo as atividades e na próxima aula nós voltaremos com a segunda parte do nosso conteúdo, a partir da página 43 até a página, deixa eu ver aqui, até a página 48, vamos ver se a gente consegue chegar até a 48 na próxima aula. Tranquilo? Um abraço a todos e tenham um ótimo dia.